Olá, estamos começando mais um Rio TV Debate. Hoje vamos falar sobre as profissões do futuro. Com o advento da informática e o crescimento do mercado digital, houve uma mudança no mercado profissional e também há um crescimento em diversos setores. E para falar sobre o tema, recebemos Verônica Marques, designer de experiência, Felipe Laranja, professor responsável pelo Fab Lab da Casa Firjan, e Sueli Fernandes, gerente de inserção profissional da Fundação Moody's, Fundação Movimento Universitário de Desenvolvimento Econômico e Social. É um prazer recebê-los todos aqui para o nosso programa e a gente sabe, né, que a tecnologia pode até eliminar alguns postos de trabalho, mas com certeza está criando muitos novos, né? E eu começo aqui a minha pergunta justamente para a Verônica, design de experiência. Verônica, você, jornalista, começou em TV e hoje design de experiência. Fala um pouquinho para a gente desse trabalho e dessa troca aí de profissão. Então, é curioso que ninguém sabe o que é, né? O que é o designer da experiência? Na realidade, antes da gente falar de designer de experiência, a gente tem que falar que a nova economia é a economia das emoções. E o designer da experiência vai ser a pessoa que vai criar estratégias interativas, sensoriais e emocionais para que as marcas conversem com as emoções das pessoas. Então, basicamente, o meu trabalho é modelar experiências muito diferentes, muito inovadoras, muito inéditas, para que marcas e pessoas possam se relacionar. E é uma profissão que está conversando com todo esse mundo novo que a gente está vivendo aí, né? E quais são os pré-requisitos para essa profissão do design de experiência? Graduação, como é que a gente se insere nessa profissão? Então, hoje quem está no mercado de design da experiência tem uma graduação que pode ser na área de comunicação, na área do marketing, na área da tecnologia da informação, na área do design. Como ela é muito transversal, essa profissão, cada profissional vai encontrar o seu próprio caminho. Agora, o que a gente sabe é que é muito importante manter um padrão de estudo muito forte, porque como a sociedade vai se movimentando e os padrões dos indivíduos de comportamento vão mudando, esse profissional tem que estar acompanhando o tempo inteiro essa mudança de padrão. Então, o que valia ontem já não vale hoje, que com certeza não vai valer amanhã. Então, criação de experiência é sempre sobre o inédito, é sempre sobre o surpreendente, é sempre sobre tirar alguma coisa inédita da caixinha, né? Ou seja, o futuro que às vezes a gente diz que o futuro daqui a 10 anos, 20 não, o futuro é amanhã, é hoje, né? Na realidade, eu acho que ele já mudou quando esse programa terminar, né? De fato, o nosso papel como designer é trabalhar todas essas emoções das pessoas. Com certeza. Felipe, a sua experiência, você hoje está à frente lá do Fab Lab, da Casa Firjan, um trabalho maravilhoso que está sendo realizado agora. Exatamente. A Casa Firjan ela vem com esse propósito de olhar para o futuro, né? Então, imagina essas tecnologias emergentes e novos modelos de negócio, quais são os impactos que eles vão causar na sociedade e nas empresas, né? Então, a Casa ela identifica esses desafios, essas oportunidades e cria formas de conectar as pessoas e as empresas, né? E cria conteúdos para esses profissionais do futuro, né? Eu estava lendo uma reportagem esses dias que mais da metade dos estudantes que estão se preparando para profissões hoje, né, eles vão acabar batendo uma barreira que daqui a 10 a 15 anos essas profissões vão reduzir drasticamente o número de postos de trabalho e algumas vão até deixar de existir. Por exemplo? Por exemplo, imagina que num cenário futuro, que já é quase que hoje, né, o avanço tecnológico na inteligência artificial vai reduzir em 70% o número de advogados num escritório de grande porte, né? Imagina que uma máquina vai conseguir processar e tomar decisões baseado em estatística de alguns tipos de casos, né? É imaginável que uma máquina consiga substituir uma leitura de um advogado, né? Mas hoje, com adventos tecnológicos, no futuro breve, algumas profissões vão reduzir os seus postos de trabalho. Agora, eu dando um outro exemplo, a costureira. Lá, por exemplo, na Casa Firjan, vocês têm material, né, muito moderno para costura, né? Sim, exatamente. Lá no laboratório de fabricação digital, todas as máquinas partem do princípio que elas fabricam sozinho as coisas a partir do momento que você tem um arquivo digital feito no computador, né? Então, as impressoras 3D, os centros de usinagem, cortadora laser, todas funcionam com esse princípio, né? Você modela e a máquina faz.
Porém, tem máquinas que continuam sendo tradicionais, como a máquina de costura, que elas servem como apoio para outras tecnologias, como tecnologias vestíveis, né? Imagina que eu vou desenvolver um sensor que vai estar acoplado na roupa e esse sensor interage talvez com uma obra de arte, me emitindo sons e vibrações para criar talvez uma coisa na linha de designer de experiência, né? E acaba se interligando, que interliga com tudo isso, né? Então, não necessariamente porque é um meio convencional de produzir que ele vai estar descartado de certa forma. Ele vai estar inserido, talvez, numa nova forma de fazer coisas, né? E talvez ele se ligue com essas novas tecnologias, tanto de eletrônicos quanto de tecnologia de fabricação. Ok, Sueli, o Mood está aí fazendo essa integração do mercado de trabalho e do jovem. O que vocês têm observado aí nesses mais de 50 anos de atuação? O que mudou realmente? O que temos em prática hoje? O que nós temos em prática hoje, realmente nós temos, esse ano estaremos completando 52 anos e a mudança é assim, notória, né? É absolutamente clara quando as empresas pedem hoje as mesmas profissões, os mesmos cursos, mas com um perfil profissional completamente diferente, exigindo coisas que no passado nem se sonhava que fossem ser exigidos. Então, esse jovem está precisando se atualizar sempre, está sempre muito antenado com a realidade, porque isso está sendo exigido dele o tempo todo. Por exemplo, qual é uma exigência que hoje ela é mais solicitada para esse jovem, que você disse que não era no passado e hoje é? Nós víamos antigamente, assim, algumas profissões, por exemplo, da área de humanas, né? E jamais se poderia imaginar que fosse exigido algum conhecimento de tecnologia. Então, mesmo hoje que se peça um profissional de educação, de pedagogia, alguma coisa de psicologia, ele tem que ter também algum conhecimento, às vezes até conhecimentos bastante sólidos da parte de informatização, para que ele possa realmente conduzir o seu trabalho de uma maneira diferente do passado. Sim, já vai mudando, né? Isso a todo momento, Isso, né? a todo momento, a todo momento. E muitas vezes isso proporciona também a nós, e essa é a grande beleza do nosso trabalho, nos atualizarmos também, né? Às vezes, de acordo com o pedido de uma empresa parceira nossa, faz com que para buscar aquele estudante, nós precisemos também nos atualizar e entender daquele requisito. Ok. Verônica, em relação à sua área hoje que você está, quais são as profissões hoje que a gente pode dizer que estão em alta e que vieram como novas? Então, eu acho que design da experiência é uma. Tem muito pouca gente no Brasil que se auto-identifica, tá? Isso é muito curioso, porque tem gente que faz design da experiência e não sabe o que é. E tem gente que quer fazer e não encontra lugar para estudar. Então, acho que essa é uma profissão. Todas as profissões de métricas, porque o que acontece? Numa era em que a gente tem essa rede social tão intensa, a gente vai ter tudo muito mensurável e tudo muito metrificável. Então, toda essa questão do analista de métrica, mas não é só aquele que lê os dados, é aquele que consegue ser o cientista de dados, então que vai perceber a simetria do dado. Então, pensa que é muito curioso isso, porque por um lado a gente vai ter toda uma série de profissões que vão trabalhar para criar emoções e por outro, toda uma série de profissões que vão usar dos dados e da tecnologia e da informação para dizer se a gente está acertando nas emoções das pessoas, né? Eu acredito também que muitas das áreas que a gente conhece da comunicação e do marketing e do design vão se fundir em profissões que a gente ainda não sabe, né? Se você for pensar pela minha trajetória, o que eu estudei? Eu fiz graduação em comunicação, fiz pós-graduação em marketing, estudei comunicação empresarial, estudei design, fiz um mestrado em economia criativa. Então, assim, na realidade é uma profissão que tem um monte de conhecimentos que vão se fundindo. Eu acho que no futuro o que a gente vai ver não é um profissional que vai ter como um cargo, advogado ou médico. Eu acho que eles vão existir. Mas eu acho que, como as pesquisas apontam, 65% mais ou menos vão ser de profissões que pessoas estudaram para ser aquilo e não necessariamente foram para uma graduação, né? Elas foram se dedicando a partir dos seus talentos, foram burilando os seus talentos. Isso é uma grande tendência, né, das profissões que não existem. E no final, juntando várias áreas, né, que é o que a gente vai falar no próximo bloco. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Até já!
Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Rio TV Debate, hoje falando sobre profissões do futuro. Felipe, de que forma a casa lá da Firjan está funcionando agora no momento? Como as pessoas podem ir lá ter conhecimento dessa inovação junto com a educação? Se adaptar a essa nova economia, ela é uma necessidade e a casa ela vai trazer conteúdos que vão ter uma rotatividade ao longo dos meses. E as pessoas vão poder visitar as exposições que vão conectar as pessoas com essas novas temáticas e podem também fazer os cursos que vão acontecer na casa, né? Assim como acessar o laboratório de fabricação digital, que vão ocorrer todas as sextas-feiras, dias gratuitos, para as pessoas poderem se familiarizar com essas tecnologias e ver como que elas podem criar projetos de forma colaborativa, né? Fora isso, tem a parte de aluguel de máquinas. As pessoas, vamos supor que alguém fez um curso de fabricação digital, por exemplo, e agora ela sabe modelar objetos e criar coisas, talvez para um novo negócio que ela quer desenvolver, ou talvez para criar um objeto pessoal que ela não consegue encontrar numa prateleira, por exemplo. Então, ela fez o curso, ela aprendeu a criar essas coisas e agora ela pode acessar esses recursos tecnológicos na casa através de um aluguel por hora, por exemplo, né? Ou talvez uma empresa, ela vai lá e se empodera, exatamente, né? Ela vai se empoderar do poder de fabricar coisas usando essas tecnologias e ela pode continuar experimentando e criando essas soluções, né? Fora isso, tem a parte de consultoria de inovação, que é mais voltado para empreendedores e empresas, que o grupo de especialistas da casa vai estar oferecendo esse serviço de apoio de conceituação, de estratégia, de materialização. Sim, até eu costumo dizer que tem palavras-chave que a gente não pode deixar fora agora do mercado de trabalho, né? Que é inovação, empreendedorismo, exatamente, criatividade e novos modelos de negócios, né? Agora, Sueli, nessa questão toda aí de várias áreas que a gente vê, qual a dica hoje, eu pergunto, para esses jovens e para quem quer se inserir no mercado de trabalho? Por exemplo, eu faço uma faculdade, continuo me especializando só nela, ou eu abro meu foco para outras áreas? Isso é importante? Muito importante, abrir o foco para outras áreas. Não estar preso àqueles conceitos, né, que só vai poder fazer aquilo. Prestar muita atenção nos seus talentos e no autoconhecimento também, porque muitas vezes as pessoas nem percebem que tem aquele talento, porque não abriu os seus horizontes, porque não se desligou de alguns paradigmas. Então, ao mesmo tempo que se deve estar atento ao mercado, à economia, também que se esteja atento a si mesmo, para poder se perceber como uma pessoa gostando de fazer alguma coisa, com talento especial para outra, para que no fim ela consiga sobreviver dentro desses novos modelos. Ou seja, pode variar mesmo, porque às vezes as pessoas acham assim, não vou mudar de área não, porque a minha é essa, né? Como a senhora acabou de falar. E realmente você tem que diversificar, né? E sem reinventar sempre, né, Verônica? Sempre. O que você tem observado aí? Não, eu acho que a gente está vendo, tem uma tendência que eu acho que ela não é só do emprego ou do trabalho, ou da graduação, que é a remixagem criativa, né? Que é uma proposta de uma nova sociedade, de um novo jeito de viver. Todos esses cocriação, colaboração, compartilhamento, coparticipação, estão repletos dessa tendência de remixar criativamente. Então, quando me perguntam lá na universidade, quando eu dou aula, qual é a característica mais importante do profissional? Eu acho que ele tem que estar muito atento ao processo de criatividade, mas mais do que isso, de remixar a criatividade, de pegar um significado e dar um ressignificado para ele, ou de ressignificar. Então, acho que muitas das profissões que a gente tem hoje, elas vão ser ressignificadas. Pensa os nossos professores, né? Olha o quanto de novos conhecimentos eles têm que ter e de quantas metodologias novas eles têm que estudar para aprender um aluno, porque o aluno hoje acessa a internet o tempo inteiro. Pensa você como jornalista, né? Como a gente tem que lidar com as redes sociais, e os engenheiros com todas essas tecnologias, e os médicos com tudo que a gente sabe de biotecnologia hoje em dia. Então, para mim, a chave desse novo profissional é a remixagem criativa, porque o mundo vai ser cada vez mais criativo e todas as vezes que ele remixa, ele se empodera desse conhecimento, né? Exatamente. Agora, Felipe, a gente acompanha assim, algumas pesquisas, por exemplo, que uma pesquisa mostra que cerca de 800 milhões de pessoas poderão perder o emprego até 2030, substituídos por robôs, por
né, inteligência artificial. Como é que a gente vê isso hoje? Porque quando se fala isso e quando se coloca esse tipo de estudo e pesquisa na mídia, assusta, né? Sim. Porque todo mundo fica assim, não vai ter mais emprego para ninguém. O que a gente vai fazer? É o que ela estava falando. Eu acho que a palavra-chave é a versatilidade, né? Então, as profissões do futuro eu acredito que não vão ser tão pautadas no saber fazer ou executar aquela função, de certa forma, né? As pessoas vão ser um pouco mais flexíveis nesse âmbito de eu ser uma pessoa mais colaborativa e trabalhar talvez mais em tomadas de decisão e não necessariamente em atividades braçais ou mais pontuais que possam ter um efeito repetitivo e facilmente ser substituído por uma máquina, por exemplo, né? Acho que em primeira instância assusta essa movimentação, dados, né? esses Quando dados, essa colocam movimentação, isso. né? Mas eu acho que é algo que ainda vai ser transitório, né? E as pessoas vão enxergar nesse cenário cada vez mais a necessidade de se capacitar e se preparar para esse futuro que é iminente. E é inevitável que ocorram, de fato, essas mudanças, né? Sim. Então, eu acho que as pessoas simplesmente vai acabar mudando a forma de pensar, como ele vai se projetar futuramente numa determinada profissão, né? Pois é, a questão da profissão, né, Sueli? A consultoria de bem-estar para idosos, né? Numa outra pesquisa encomendada pelo governo britânico, mostra que essa questão de trabalhar com os idosos, né, vai ser bem avançado. Isso a gente pode adaptar também um pouco à nossa realidade aqui no Brasil? É uma área também? É uma área também. A partir do momento que temos conhecimento de que o tempo de vida do brasileiro está crescendo cada vez mais, essas pessoas estarão vivendo, né? E, por outro lado, os seus familiares estão ainda produzindo, estão ainda trabalhando. Então, não é mais como no passado, que cada família cuidava dos seus idosos. Então, a filha cuidava dos pais e assim já era uma coisa tradicional. Hoje, muitas vezes, as filhas estão trabalhando, os filhos, e é preciso de um profissional para ajudar a esse idoso. Então, à medida que essas coisas são consequência, a partir do dado de que a expectativa de vida do brasileiro está aumentando, evidentemente, há de haver alguns profissionais que cuidem também dessa qualidade de vida, porque a quantidade de vida é diferente da qualidade de vida. Uma quantidade de vida sem qualidade não seria uma coisa nem justa. E antes nós nem tínhamos também a profissão, né, do cuidador. Hoje temos cursos. Cursos, qualificações, inclusive é uma coisa bastante delicada, então é preciso que as pessoas tenham atributos e qualificações assim bem distintas para lidar com esse público. E isso é uma realidade, né? Então, assim, o futuro é agora. Então, não é uma coisa que vai acontecer de algum tempo, já está acontecendo. E a tecnologia também, a gente pode dizer que está presente, né, nessa questão de lidar com o idoso. Também. Né? Como você tinha falado, a gente tem o táxi, que ele está lá, né, com a tecnologia para levar o cadeirante, para levar o idoso, né, de uma outra forma, com o seu elevador. Então, acho que tudo se interliga, né, para que não haja esse medo total. Não é mesmo, Verônica, de achar que vamos perder tudo? Eu não acho. Eu acho que assim, a gente vai ter o surgimento de novas profissões. Isso vai ser muito interessante porque pessoas apaixonadas pelas suas áreas vão ter oportunidade de viver disso. A primeira pergunta que todo mundo me faz é assim, mas peraí, dá para viver de design, de experiência? Como é que paga as contas? Eu digo, eu sou uma eterna apaixonada por todas as carreiras que eu tive. Posso dizer que eu estou na 4ª carreira. Quantas foram? Quais foram? Só eu fui jornalista, depois eu fui comunicadora empresarial, depois eu fui marqueteira, hoje eu sou design de experiência. O que eu vou ser amanhã, eu não sei. E de fato não importa, porque tudo que eu aprendi me trouxe até aqui. E tudo que eu ainda vou aprender, eu tenho 38, olha quantos anos de carreira eu ainda tenho. Vão me levar para tantas profissões que são tão ou mais interessantes, porque o que motiva ao final são os talentos que eu tenho em mim, mas muito mais toda essa demanda de mudar o mundo, né? Porque acho que esse é uma questão da nova geração de profissionais. A gente não quer só ganhar dinheiro, a gente quer mudar o mundo. Felipe, quantas carreiras aí você já passou? Quantas profissões? Você ainda está na primeira? Carreira é a primeira, mas áreas... Também já mudou bastante. Eu devo estar na 3ª área. Assim. Você passou por que área? Só para a gente encerrar esse bloco? Eu comecei trabalhando com automação, né? E depois eu trabalhei na parte de instrumentação, que é a parte de medição, de equipamentos de medição, e hoje eu estou um pouquinho
pegando esse designer quase que por osmose dentro desse processo de criação e trabalho hoje com a parte de fabricação digital. Já está acontecendo, né? Já a mudança continua. Exatamente. Ok, então. Nós vamos para mais um intervalo e já voltamos com o nosso último bloco do Rio TV Debate de hoje. Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco do Rio TV Debate, falando hoje sobre profissões do futuro. Felipe, tem alguma dica aí para os nossos jovens ou até as pessoas que já estão no mercado aí nessa questão de mercado de trabalho, profissão? O que você daria? Que dica? Hoje, se fosse uma dica pensando até mesmo uma escolha minha hoje, né? Eu partiria para áreas que trabalham mais o lado de desenvolvimento, né? Que tenham coisas na parte de criatividade. Então, acho que são áreas ou profissões que vão ser cada vez mais necessitados, né? A parte de criar coisas e conseguir ter um senso crítico sobre essas coisas que a gente vive num mundo onde hoje as informações elas estão em abundância, né? Você pesquisa aqui no Google, você acha qualquer informação. Agora, ter um senso crítico sobre todas essas informações, né? Eu acho que cada vez mais vai ser exigido das pessoas ter esse senso crítico, né? Para você conseguir filtrar todas essas informações. Agora, uma pergunta que eu faço para todos vocês. Em relação aos profissionais de aconselhamento, para aconselhar nas profissões hoje, funciona, não funciona, é bom, não é, Sueli? É bom, sempre bom. Que tem tanta coisa nova aí surgindo. Mas o grande foco, né, de qualquer tipo de aconselhamento seria, no meu entendimento, a percepção de si mesmo, né? O autoconhecimento, se desligar dessa questão de que trabalho é uma coisa ruim e que eu faço outras coisas que eu gosto. Ah, que bom que hoje é sexta-feira porque eu vou fazer o que eu gosto. Não, nós podemos gostar daquilo que nós fazemos. Podemos e devemos. Devemos amar aquilo que fazemos, né? A Verônica deu esse depoimento com muito entusiasmo que contaminou, acho que a todos nós. E pensar em fazer alguma coisa que goste, que vá de encontro à sua felicidade, porque mais do que ganhar dinheiro e do que mudar o mundo, nós estamos aqui para a felicidade, para sermos felizes. Então, não devemos abrir mão disso. Nenhum dinheiro paga esse prazer, esse amor, essa vontade, essa energia. Então, qualquer aconselhamento deve passar, a meu ver, nesse autoconhecimento e nessa percepção do prazer, da felicidade e do prazer. Como você vê esses aconselhamentos para os jovens também que chegam num ponto que não sabem o que vão fazer? Se você acha que você não sabe o que vai fazer, procura quem você se espelha. Quem é que você quer ser no futuro? Eu fiz isso muitas vezes. Olha, eu quero ser essa pessoa no futuro. E eu vou te contar que, assim, eu tive uma grande experiência porque eu queria muito agora conversar com o criador do conceito de design da experiência. E eu mandei uma mensagem para ele, um e-mail. Eu falei, olha, eu sou do Brasil, eu estou estudando seu livro, eu já li todos os seus livros, eu queria conversar com você. E ele me respondeu de volta, tipo, você quer conversar comigo amanhã, por Skype? E a gente conversou, e foi muito importante porque abriu muitas portas. Da mesma forma como eu recebo muitos estudantes ou muita gente jovem que está começando e fala assim, quero conversar com você, porque às vezes é numa conversa que você explica. Então, a dica para mim é, você não sabe muito bem, você está na dúvida, entra em contato com essa pessoa que você quer ser no futuro. No geral, elas têm disponibilidade para te receber em meia hora, 45 minutos, 1 hora, e te explicar. Talvez essa seja a conversa que vai mudar a sua vida, né? Para dizer, olha, ok, isso é o que eu quero, ok, isso é o que eu não quero. Então, acho que é nesse sentido, busca alguém que é uma referência para você, ou do mercado que você atua, ou da área em que você quer estudar, e vai conversar com ela. Ela está muito mais disponível para conversar com você e te ajudar do que você pode imaginar. Felipe, a sua posição também, até porque hoje vale lembrar que o trabalho, como a Sueli falou, não é aquela coisa, eu vou para o trabalho, odeio o trabalho. Não, a gente busca justamente coisas que a gente quer. Sim. E que nos tragam essa felicidade, porque a gente passa o maior tempo do nosso dia no trabalho, não é mesmo, Sim, Felipe? Com certeza, né? E não só o lado do profissional, né? Hoje, por exemplo, essa gama de conteúdo que você não é capaz hoje de estudar todo esse conteúdo que é produzido. A velocidade de produção de conteúdo aumentou substancialmente, né? Por exemplo, pega o YouTube é uma livraria ou uma biblioteca de conteúdo, né? Então, hoje também está em alta o lado dos curadores de conteúdo, né? Então, são pessoas que já têm uma expertise naquilo e fazem
uma curadoria daquele conteúdo e já passa uma coisa um pouco mais refinada, né? Eu acho que hoje também as empresas e as pessoas estão buscando esse lado da consultoria, porque às vezes a coisa você já tem o que é. Agora, como fazer aquela coisa, a parte da metodologia, e as pessoas hoje estão buscando muito mais, não somente a tecnologia, mas a metodologia de como aplicar e como fazer coisas com aquilo, né? Mesmo que todo esse conteúdo esteja aí à disposição, né? Saber quem consiga lidar com isso tudo, né? A gente hoje em dia está em alta essa curadoria de conteúdo, né? Que já é outro mercado que já também, é um outro né? mercado, que é uma nova profissão do futuro, né? Um curador de conteúdo, né? Você E que nem o futuro pode ser agora, né? Com Porque já certeza. está acontecendo, né, Sueli? Já está acontecendo. E as empresas estão procurando muito esse tipo de profissional para conseguir organizar tudo que está disponível na internet e direcionar para os departamentos da empresa em busca de um melhor posicionamento no mercado, porque há muita informação. Então, alguém que vá alinhar essa informação aos negócios da empresa é um profissional que já é bastante solicitado e útil dentro das organizações. E lá no Moody's, vocês hoje estão trabalhando com quantas empresas e quantos jovens? Como é que é essa integração? Nós temos um banco de dados de jovens, com mais de 50 mil jovens inscritos para os nossos programas. E a nossa busca de empresas parceiras é constante. Nós estamos sempre procurando, sensibilizando para que abra essas oportunidades ou no programa de Jovem Aprendiz, ou no programa de estágio, ou no programa Trainee. E agora nós estamos iniciando com um programa muito interessante, que é o programa de inclusão de deficientes. Então, quanto esses deficientes podem produzir, não é? Porque eles têm as suas eficiências também, e muito maiores do que as suas deficiências. E a sociedade, por um vício, né, costuma focar no que ele não é capaz de fazer. E esquece, às vezes, de ver suas habilidades, o que ele né? é capaz de fazer. Então, nós estamos investindo nesse quarto programa, que tem nos trazido muita alegria. E nós temos um banco aguardando, e um banco também robusto de empresas já parceiras que estão conosco ali, possibilitando essas inserções. E sempre atualizando, né? Com cursos que vocês também oferecem, né? Sempre atualizando. Nós fazemos uma espécie de uma consultoria mesmo. O jovem, às vezes, ele chega lá, ele não consegue, não tem uma oportunidade dentro do perfil dele, mas pelo menos um aconselhamento ele tem, uma orientação, né? Até mesmo para levantar a sua autoestima, porque muitas vezes, só eu que não consigo, o problema está comigo. E o jovem tem essa tendência, né? Tem essa tendência. Tudo comigo, nada Tudo, pode. tá vendo? Eu já fui tantas vezes, aí nós temos sempre uma palavra, alguma coisa que ele possa fazer esse tipo de, mudar essa visão dele mesmo. Pensamento dele. Realmente o mercado está muito difícil, mas ele tem o seu diferencial, que ele perceba qual é o seu diferencial e que continue buscando, continue procurando, e muitas vezes ele sai feliz, né? Ele entra às vezes deprimido, ainda não foi dessa vez que ele foi encaminhado, mas ele sai com uma outra visão de si mesmo. É o pensamento, né? Eu vou pedir agora para vocês as considerações finais. Verônica, por favor. Sejam designers da experiência, sejam felizes, trabalhem de acordo com os seus talentos, né? Uma coisa que eu aprendi é que às vezes a gente acha que não vai ter mercado para o nosso talento e o mercado nos acha. Então, usem os talentos para mudar o mundo, usem os talentos para serem felizes. A gente precisa de gente feliz, né? A gente precisa de gente realizada. E seja qual for a profissão, se você está usando os seus talentos, você está cumprindo seu papel no mundo. Pelo menos é isso que eu acredito, é como eu conduzo minha carreira também, né? Felipe. Eu também parto desse princípio, né? A gente tem que buscar a felicidade, eu acho que no fim das contas é o que importa, né? E é importante a gente, hoje, mais do que nunca, a gente ter esse olhar para o futuro, né? Para acompanhar as tendências, quais são os movimentos que estão acontecendo. Né? Eu acho que se a gente acompanhar toda essa movimentação do que está acontecendo, a gente vai poder tomar uma decisão mais assertiva, né? Para qual caminho eu devo seguir. Não sei o que eu quero ser, não sei o que eu quero ser, mas eu tenho uma ideia de qual caminho eu devo começar a seguir para descobrir se é isso mesmo que eu quero fazer ou não, né? Sueli. Eu diria que para o jovem e para todos aqueles que estão procurando o seu lugar profissional, tenham coragem, né?
Coragem para quê? Coragem para buscar informações. Esses profissionais bem-sucedidos, que às vezes as pessoas querem, né? Eu gostaria de estar ali naquele lugar, eles não estão num Olimpo, eles não estão completamente isolados do mundo, eles estão no mundo, eles são pessoas como nós. E muitas vezes eu tenho visto isso, tenho vivenciado isso, muitas vezes se sentem extremamente lisonjeados por um jovem estar procurando saber como é que ele chegou ali, qual foi sua trajetória, que ele está contribuindo. Isso é um retorno também extremamente gratificante. Então, assim, tenham coragem de contactar, de escrever, de pedir o contato, e isso é muito saudável, né? E costuma trazer ótimos resultados. Com certeza. E, aliás, falando em certeza, a certeza que nós temos é que as profissões do futuro estão sempre mudando e a gente tem que estar acompanhando, não é mesmo? E eu agradeço muito a participação de todos vocês aqui. E a você que está nos acompanhando, obrigada mais uma vez pela sua atenção e até o nosso próximo programa. Tchau!